Olá, boa noite. Esses são os destaques do Redação TVE desta quinta-feira, 9 de novembro. Usina termoelétrica de Candiota lidera emissões de gases do efeito estufa no Brasil. Saiba quais as alternativas ao uso do carvão mineral e as políticas para diversificar a matriz energética do estado com tecnologias de baixo impacto de carbono. Festival de Robótica reúne na capital gaúcha 2.000 estudantes de escolas do país e do exterior. E as atrações da Feira do Livro de Porto Alegre, direto da Praça da Alfândega. A usina termoelétrica de Candiota 3, no sul do estado, foi a que mais emitiu gases do efeito estufa no país em 2022. É o que aponta um levantamento divulgado pelo Instituto de Energia e Meio Ambiente, com dados do Sistema Interligado Nacional. A boa notícia é que, com o fim da crise hídrica, o uso desse tipo de matriz energética vem diminuindo. A geração termoelétrica fóssil brasileira caiu 67% de 2021 para 2022. Os dados são do terceiro inventário de emissões atmosféricas em usinas termoelétricas. A redução se deve principalmente ao aumento das chuvas, que favoreceu a geração de energia hidrelétrica. Mas outras fontes de energia renovável, como a eólica e a solar, também cresceram. A geração hidrelétrica, ela cresceu o suficiente para abarcar essa diminuição da geração fóssil. Então, ela contrabalanceou essa diminuição da geração fóssil, enquanto a geração eólica e solar, ela conseguiu suprir esse aumento de demanda de 3%, porque a geração termoelétrica fóssil caiu, mas a demanda como um todo ela cresceu em 3%. Segundo o levantamento, a região sul é a que mais emite gases poluentes e a usina com maior emissão fica no Rio Grande do Sul. Candiota 3, movida a carvão mineral, responde por 12% do total, apesar de ser apenas a quinta maior produtora de energia termoelétrica do país. A usina Candiota 3 ela vem se destacando como a menos eficiente, isso não é só em 2022, em 2021 também. Uma usina a gás natural emitiria menos gás de efeito estufa para gerar a mesma quantidade de gigawatt-hora que a Candiota 3 ou outra usina carvão mineral emite. Mesmo sem demanda, 9 projetos termoelétricos novos entraram em operação no ano passado. A médio prazo, o Instituto de Energia e Meio Ambiente avalia que a tendência ainda é de aumento desse tipo de emissão. Como a gente vem enfrentando uma série de problemas ambientais e crises hídricas consecutivas, em um momento em que a gente tiver uma baixa quantidade de chuva, a geração termoelétrica pode vir a subir de novo e alcançar altos níveis como alcançou em 2021. Em 2022, a produção de energia eólica ultrapassou pela primeira vez a produção termoelétrica fóssil e a geração solar teve um aumento de 80% na comparação com o ano anterior. Investir em fontes renováveis é justamente o que defende o IEMA para promover a descarbonização e uma melhoria na qualidade do ar. O Instituto também sugere a utilização da energia hidrelétrica de forma complementar para evitar desabastecimentos quando as fontes eólica e solar apresentarem baixa na produção por motivos climáticos. Desenhar um outro modelo de operação e de despacho das usinas hidrelétricas e de valorar esse recurso, ela tem um papel de armazenamento, que as hidrelétricas elas são uma espécie de bateria também, né? Elas podem ser vistas, elas armazenam quantidades consideráveis de energia que pode entrar no sistema rapidamente. Então essa combinação de eólica, solar e um outro papel para as hidrelétricas diferente que você tem hoje é uma necessidade. E a gente segue repercutindo os dados desse levantamento feito pelo IEMA, agora em entrevista com o diretor de energia da Secretaria Estadual do Meio Ambiente, Rodrigo Huguenin. A ideia é entender qual é a visão do governo gaúcho sobre o uso do carvão mineral e falar também sobre as políticas públicas que buscam incentivar a geração de energia limpa.
Rodrigo, muito obrigada pela participação aqui no Redação TVE. Gostaria de começar lhe pedindo para contextualizar para a gente o porquê do uso do carvão mineral, a importância dessa matriz energética aqui para o Rio Grande do Sul e a importância da usina de Candiota 3, apesar de todas essas preocupações ambientais. A gente tem o Rodrigo realmente conectado? Agora sim. Olá. Boa noite, Rodrigo. Agora eu consigo lhe ver. Boa noite a todas e a todos. Obrigado pelo convite. Bom, na verdade, nós vivemos um trilema, né, da energia. A gente não pode falar em transição energética sem falar em segurança energética, sustentabilidade do ponto de vista ambiental e uma energia acessível, né, um custo acessível para a população. Então, falando um pouco dessa questão do carvão natural, né, a região de Candiota ela tem uma vocação para o carvão. Se a gente botar na história hoje do Brasil, né, nós temos hoje uma porcentagem de 80%, 89% do carvão, da reserva do carvão está no Brasil. E 40% dessa reserva está em Candiota. Então, nós pensamos sim na transição energética. A gente sabe que nós vivemos várias eras, né? Eras da lenha, a era do próprio carvão, a era do petróleo e talvez, possivelmente, estaremos vivendo a era dos gases, né? Então, como disse a colega anteriormente, sim, o gás ele pode ser não a solução, mas ele é o caminho para a descarbonização. Tem inclusive o projeto do governo estadual para conseguir trazer o gás natural lá da Argentina, né, de Vaca Morta. Também é uma das possibilidades, né? Nós temos focado bastante aqui na questão do biogás e do biometano, trazendo o biometano como combustível aí de transição energética. O biometano ele é um gás natural, digamos assim, só que não é de origem fóssil, é de origem bio, né? Então, nós temos esse olhar também para a Vaca Morta. Nós temos um trabalho aqui dentro do Departamento de Energia, dentro da Secretaria, voltado um pouco dedicado a estudar um pouco esse energético de Vaca Morta. A gente entende que, do ponto de vista energético, a gente ficaria um pouco mais sustentável, né? E trabalhando também com a segurança energética, em função de hoje, do ponto de vista energético, estamos só com o Gasbol, que é o gás da Bolívia. Pensando que o Rio Grande do Sul está no fim da linha, né? Então, hoje nós temos um pico de consumo em torno de 2,5 milhões de metros cúbicos de gás natural. Isso poderia vir com uma demanda para atender algumas indústrias aí que possivelmente estão à espera desse gás natural. Mas ainda falando sobre a questão da geração termoelétrica fóssil, Rodrigo, por que ou melhor, eu gostaria de entender, né, se o governo do estado tem algum tipo de fiscalização sobre Candiota 3, por exemplo, porque ela é considerada mais ineficiente, né? Por que isso acontece? Tem algum tipo de incentivo para que mesmo nessa geração que é mais poluente, se consiga pelo menos minimizar os danos ambientais? Então, ontem foi lançado um edital, né, ele foi publicado no DOI e no jornal, no Correio do Povo, justamente trazendo essa questão da transição energética justa, né? Esse edital ele foi aberto na modalidade técnica-preço, ele vai ficar aberto esse edital até dia 8 de dezembro, selecionando a empresa com expertise para trazer para o Rio Grande do Sul e para o Estado um estudo onde vai mostrar o potencial, né, para aquela região hoje que é abastecida pelo carvão. Claro, o Estado tem pensado muito na viabilidade econômica, pensando na transição energética. De novo, transição energética justa. E não adianta falar em transição energética sem falar em segurança energética novamente. Então, a gente pensa assim, esse estudo vai direcionar e trazer, de fato, o que a região precisa fazer para se adaptar à nova modalidade, né, de sustentabilidade ambiental. E quais são as políticas públicas que têm sido incentivadas pelo governo gaúcho para que se invista mais em energias renováveis? Que tipo de energia são essas também, que a gente conhece muito a produção de geração de energia eólica e a solar, mas tem outras alternativas, né? Sim, do ponto de vista hoje, a nível de Brasil, nós podemos falar e citar que, de acordo com dados do GECEL, que é o Grupo de Estudo do Setor Elétrico, o Brasil, ano passado, em 2022, produziu 92% da sua energia renovável. Então, isso é muito significativo. E o Rio Grande do Sul atingiu aproximadamente 85% da sua matriz renovável. Muito calcado na hidrelétrica, né? Hoje nós temos 56% da matriz elétrica baseado na hidrelétrica. Isso, o Estado tem uma vocação. E nós temos hoje em torno de 1,8 gigawatts em eólica,
totalizando 26% da matriz. E hoje nós ultrapassamos em torno de 2 gigawatts de geração solar. Então, nós percebemos que a solar teve um crescimento aproximadamente 6% ao mês, é algo significativo. Então, nós temos abundância no estado e hoje nós estamos trabalhando muito fortemente na questão do biogás e do biometano, justamente pensando que o gás, neste momento, é o energético essencial para a transição energética. Hidrogênio verde também, muitas alternativas na mesa, né? O hidrogênio verde, ele vem como um rotor, um tracionador aí junto na esteira das renováveis, né? É um energético que está em nascimento. O Rio Grande do Sul é o único estado, até hoje, pelo que eu sei, que possui um estudo que foi um estudo feito pela McKinsey, uma empresa americana, onde mostrou a potencialidade do estado. Né? Hoje nós estamos com 10 memorandos de entendimento assinados, com vários stakeholders, várias empresas, então é o momento ideal, justamente pensando no escoamento de energia, questão de portos, vias. Então, nós estamos num trabalho muito par e passo, junto com todas as secretarias que estão de forma transversal, pensando nesse energético, contando que o Rio Grande do Sul tem um potencial muito doméstico, né? Pensando na questão de fertilizante, metanol, própria amônia. Então, nós temos um mercado muito interno já meio que totalmente modelado. Ok. Falamos com o diretor de energia da Secretaria Estadual do Meio Ambiente, Rodrigo Hugenin, ele que explicou um pouquinho sobre as políticas de energia, transição para energias renováveis aqui no Rio Grande do Sul. Muito obrigada, Rodrigo, pela sua participação. Muito obrigado. Conte conosco. E o assunto agora é educação. Jovens ávidos pelo conhecimento utilizam a inovação e a tecnologia na missão de mudar o lugar onde vivem e salvar a água do planeta. Começou hoje a 15ª edição do Festival Marista de Robótica, reunindo 2.000 estudantes de escolas públicas e privadas do Brasil e do exterior. Em cada canto do Centro de Eventos da PUC tem um dos 4 tipos de desafios acontecendo. Utilizando o jogo Minecraft, esses estudantes criaram uma cidade virtual onde as regras são sustentabilidade, saneamento básico e preservação da água. Aliás, H2O, Essência da Vida, é o tema do festival. Todo ano nós reformulamos essa temática para instigá-los a pensar coisas diferentes. E a gente sempre dá aquela cutucadinha básica, vamos dizer assim, sobre novas iniciativas e possibilidades de inovação. E o mais importante de tudo, é um ambiente que entrelaça diversas competências. Então a gente não está focado, é robótica, mas não é só conceitos de engenharia. A gente trabalha empatia, inovação social, muitas outras dimensões que esse tipo de projeto consegue estar incentivando e difundindo com a gurizada. Pois a gurizada, no desafio do Plano das Ideias, apresenta soluções concretas para problemas próximos. O grupo de alunos do 6º ano do Fundamental do Colégio Champagnat criou um filtro com 4 materiais de baixo custo para aproveitar a água da chuva em comunidades carentes. A pedra, ela retira os resíduos maiores, a areia, os resíduos menores, e o carvão ativado, muitas pessoas pensam que por causa da cor dele, ele vai poluir a água, mas não, ele permite que ela seja inodora e incolor. Assim, e também tira o gosto dela. E o algodão, ele pode retirar um pouco do pH da água. Mas o pH não sai todo, por isso que ela não é recomendável para tomar. A água da chuva, ela cai por essa calha. Depois dessa calha, ela vai para um reservatório, onde consegue armazenar bastante água. Vai para o filtro. E depois dessa água filtrada, vai para outro reservatório. E depois desse reservatório, já poderia ir para utilizar. Ia utilizar no jardim, na lavagem, no uso do banheiro, na descarga, na pia. Várias pessoas não têm uma qualidade de vida boa porque elas não têm uma água boa. Então a gente pensou nessa solução, na solução do filtro, prático e de fácil construção, por causa disso. Pois o tema da água está até nos desafios de robótica. A equipe Robotizadas das meninas do Colégio Rosário fez mais de uma tentativa, até chegar ao robô nadador, que disputa uma das provas. A gente mudou para o EV3, que é uma estrutura
de robótica da própria Lego e a gente construiu braços, imitando braços de humano, para eles girarem e nadarem em cima de uma piscina cheia de coisinhos, pedacinhos de isopor que vão simular água. Pois nessa primeira prova, o nadador dela se saiu bem. E olha que para a maioria do grupo, esse projeto foi o primeiro contato com a robótica, que alia vários conhecimentos. Na aula de física que a gente pegou, começou tudo isso, a gente viu do atrito que faz a roda do robô impulsionar ele, assim. A gente viu da velocidade, de tudo, foi muito legal. Aplicar os conhecimentos de sala de aula, assim, que a gente acha que a gente não usa nunca, numa coisa realmente prática que a gente usa e se interessa bastante. O quarto espaço de desafios do festival é a Arena dos Drones, em um ambiente que simula o fundo do mar, cheio de resíduos tóxicos, inclusive. A tarefa é dirigir ou programar o equipamento. O drone precisa identificar pontos com lixo e esses pontos devem ser indicados para alguém que tenha a capacidade de resolver o problema. Então eles mapeiam o fundo do mar, mapeiam o mar, descobrem os pontos de poluição e lá eles vão tentar, levar essa informação adiante, que os pit stops estarão fazendo, que é tentar resolver o problema, levar adiante para o problema que eles encontraram. O senhor que tem tanta experiência em educação, o que muda na cabeça dessas crianças quando eles passam a aprender com a tecnologia? Muda tudo, A educação precisa ser transformada. A gente precisa usar a tecnologia a favor do ser humano, humanizar a tecnologia. E essa é a função principal desse trabalho, é fazer com que a educação para a tecnologia seja para o ser humano e não dela para ela mesma. A tecnologia como ferramenta de educação e quantos projetos interessantes, né? Vamos agora a um breve intervalo. Na volta tem a previsão do tempo e as informações da Feira do Livro de Porto Alegre. Na capital gaúcha, mais um dia cinzento, com céu fechado. Neste momento, a temperatura está na casa dos 20 graus no alto do Morro Santa Teresa. Declaração Universal dos Direitos Humanos. Artigo 4. Ninguém será mantido em escravidão ou servidão. Eu gostava de levar o lixo, porque eu nunca saía de casa, nunca. E se eu demorasse um pouquinho mais, a dona Regina me puxava pelos cabelos, me botava para dentro e dizia que eu era proibida de falar com alguém. A maior dificuldade no combate ao trabalho escravo doméstico é a sua invisibilidade. Confessionário Relatos de Acordar. Histórias reais de mulheres vítimas de violência interpretadas por atrizes gaúchas. 4ª temporada. Primeiro episódio, nesta terça, 10h30 da noite, aqui na TVE. A tribo de atuadores Ó em Nós Aqui Travês convida a todos para a abertura do projeto Caminho para um Teatro Popular, circuito de teatro de rua em bairros populares de Porto Alegre. Dia 15 de novembro, 16 horas, na Avenida Macedônia, no bairro Restinga. Venha assistir o espetáculo O Amargo Santo da Purificação e celebrar a arte pública. Apoio TVE. Fica ligado que tá rolando novidade aqui na TVE. É o Hip Hop TV, que estreia nesse sábado com muitas atrações. Eu fui feito do mundo. Tem música com o rapper Canhanga. Nascido impossível, impossível não ser assim. A gente conversa sobre grafite e também com uma galera muito massa do break. O Hip Hop TV ainda abre espaço para projetos sociais e iniciativas da periferia. É todo sábado, 12h30, na tela da TV Pública dos Gaúchos. O Redação TVE está de volta para falar do tempo. A instabilidade deve seguir amanhã, com chance de chuva em todo o Rio Grande do Sul. Vamos conferir os detalhes no mapa da previsão.
Nesta sexta-feira, uma corrente de ventos vinda do noroeste passa a atuar nos baixos níveis da atmosfera, mantendo o dia mais ventoso e abafado. Pancadas de chuva irregulares podem ocorrer em todas as áreas, principalmente ao longo da tarde, alternando entre períodos de sol com muitas nuvens. Também há risco de temporais isolados na região da Campanha, na fronteira oeste e no noroeste do estado. Já as temperaturas sobem um pouco. Em Porto Alegre, céu nublado e muita umidade, com variação térmica de 17 a 25 graus. Mínima de 20 e máxima de 27 em Erechim. E em Alegrete, os termômetros vão dos 19 para os 30 graus. E agora a gente vai direto para a Praça da Alfândega conversar ao vivo com a Fernanda Bastos, que está acompanhando os lançamentos da Feira do Livro de Porto Alegre. Hoje ela destaca um bate-papo que vai ser realizado num espaço onde acontecem muitas atividades. Conta pra gente, Fernanda, boa noite. Boa noite, Dalva. Boa noite para todo mundo que está nos acompanhando. Um dia aí que foi nublado, né? Aquela chuva que parecia que ia estar chegando, mas não impactou na movimentação aqui na Praça da Alfândega, na Feira do Livro. Continua aí muita gente se mobilizando e a gente sabe como é que é, né? Ao longo da semana esse movimento vai aumentando para chegar naquele ápice do final de semana. Final de semana, inclusive, que vai ter a agenda do nosso entrevistado, que é o Rafael Faria Giger, que ele é escritor e é auditor fiscal do trabalho e vai ter um bate-papo e também a sessão de autógrafos, né, do seu livro Vidas Além da Cota, que vai acontecer ali na Estação Acessibilidade, que a gente já mostrou aqui no Redação TVE, né, um espaço que traz muito antes para todo mundo. E neste livro, o Rafael, que, portanto, né, como eu disse, ele fala desse trabalho dele de fiscalização das empresas e também faz uma análise de ciência, né? E que só o direito dela. Bem-vindo aqui da Santa TV. Muito obrigado, Fernanda. É um prazer estar aqui falando com você. Está aqui na Feira do Livro, publicando essa obra, né, que vem de tantos anos de trabalho. Tu disse que a lei de 2012 é um equívoco, na verdade, mas faz muito sentido. A lei é de 1991, ela já faz mais de 30 anos, mas é natural a gente pensar que ela é de 2012, porque foi ali por 2009, 2008, que se tornou uma fiscalização obrigatória do Ministério do Trabalho. Eu costumo dizer que não basta uma lei no Brasil, tem que ter uma segunda lei mandando a lei ser cumprida, e essa é a fiscalização. Então, ali por 2009, mais para 2012 em diante, a gente viu que realmente as pessoas com deficiência começaram a acessar o mercado de trabalho graças à fiscalização. E esse livro, ele vem contar a história das minhas fiscalizações de cotas de pessoas com deficiência. Quando a gente fiscaliza, as empresas são obrigadas a contratar. E quando elas são obrigadas a contratar, essas pessoas finalmente têm acesso ao trabalho e através do trabalho vem a dignidade. Então, esse livro ele conta basicamente sobre a minha experiência nas fiscalizações e o que eu tenho acompanhado das próprias empresas trazendo para mim. Porque a empresa que cumpre a cota, ela não reclama da lei de cotas, ao contrário, ela vai até mim satisfeita dizer que cumpriu a cota e contar as histórias que se transformaram por conta dessa legislação. Pois é, isso é importante, né, Rafael, falar do impacto também para as empresas e para pessoas sem deficiência, né, que também há um grande impacto da lei para pessoas que não estavam habituadas, né, a reconhecer a eficiência, o trabalho também das pessoas com deficiência. Perfeito. Essa obra, a maioria das histórias, ela vem através dos funcionários do RH das empresas que vêm me contar como a vida da empresa deles se transformou e muitos me contam emocionados sobre as vidas que foram transformadas graças a uma oportunidade de trabalho.
Então, a empresa toda se transforma, né? Porque é uma obrigação, sim, eu costumo falar para as empresas, vocês são obrigados, mas você tem uma oportunidade de transformar vidas através do trabalho. Tantas pessoas com deficiência buscando uma oportunidade de emprego e não conseguindo, e tudo que elas querem é uma oportunidade de mostrar que elas podem. E junto com a empresa, descobrir que elas realmente podem. Porque tantos anos afastados do mercado de trabalho, a gente acaba duvidando da nossa própria potencialidade. Eu mesmo me formei em engenharia de materiais, eu sou deficiente visual e nunca consegui emprego na iniciativa privada. Chegava nas entrevistas e de repente olhavam para o meu óculos escuro, minha bengala, e de repente não tinha mais a vaga. Hoje, justamente, eu fiscalizo essas empresas que vêm me alegar, a primeiro momento, que não encontram as pessoas com deficiência. Mas com a fiscalização, com as orientações, com as penalizações, elas são obrigadas a se transformar. E no final, elas vêm me agradecer. Não raro, histórias que vêm aqui, elas terminam Gente, teve um probleminha com o sinal, infelizmente perdemos a conexão, mas muito interessante, né? Vida Além das Cotas, esse livro do Rafael, auditor fiscal, que tem baixa visão, deficiência visual e conta um pouquinho da sua experiência fiscalizando empresas. E seguimos com cultura. Aqui em Porto Alegre, a mostra 20 anos de pintura de João Carlos Bento apresenta uma retrospectiva das obras mais emblemáticas do artista e pintor gaúcho. A exposição abriu hoje na Galeria de Arte Bublitz, no bairro Rio Branco. Cores vibrantes, com temas florais e uma técnica apurada. Os 40 quadros em exposição revelam a evolução do trabalho do pintor. Conhecido pelos desenhos e gravuras, João Carlos Bento começou a se dedicar à pintura em 2003. Desde então, as telas se tornaram a marca registrada do artista. Natural de Porto Alegre, João Carlos também é formado em arquitetura e traz no currículo uma trajetória de exposições em diversas galerias do Brasil e do exterior. A mostra 20 anos de pintura fica aberta ao público de segunda a sexta, das 10 da manhã às 6 da tarde, e aos sábados, das 10 da manhã à 1 da tarde, na Galeria de Arte Bublitz. Pode ser conferida até o dia 28 de novembro e a entrada é gratuita. Só uma correção, essa exposição já está aberta há umas 2 semanas, mas fica o convite aí para que todos possam prestigiar. E a gente encerra o Redação TV de hoje com o músico André Paz. Ele apresenta logo mais, às 9 da noite, o show Todo Artista é um Egocêntrico, um trabalho autoral que utiliza projeções, trilhas sonoras e reflexões sobre o que significa ser um artista nos dias de hoje. A apresentação vai ser no Bar Ocidente, aqui em Porto Alegre. Em seguida, você fica com as notícias nacionais do Repórter Brasil. Nós voltamos amanhã às 6h30 da noite. Muito obrigada pela companhia. Tchau, tchau. Quero te dar um pedaço do nosso bolo que abatumou. Deu errado, mas o nosso abraço tem o melhor sabor. Bem de longe olhando, bem sem graça parece. Meio torto, pesado, às vezes nos aborrece. Mas não faz mal, se tem o melhor sabor. O bolo que desandou tem liga, entende a imperfeição da vida. Será que é sorte? Um ano pode passar sem medo, a gente não vai estragar tão cedo.